Boa noite, pessoal. Vamos começar fazendo a nossa prece. Vamos acalmar os nossos corações e agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos juntos para estudar o Evangelho, sintonizar com os nossos benfeitores, agradecendo pela sua dedicação, pelo cuidado que tem conosco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Então, nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Trabalhadores da Última Hora. Nós estamos usando como um tema para clarear esse estudo do livro Arte de Recomeçar. É a continuação da leitura do capítulo O Homem de Jerusalém. Então, vou recapitular rapidamente a cena do encontro em que Jesus repudia o mercantilismo no Templo de Jerusalém de forma enérgica e se dirige ao estudioso das Escrituras e também um comerciante de animais para os sacrifícios. E este, que é uma figura importante, é muito promissora de tradicional família judaica, se sente muito indignado e ferido no seu amor próprio ao ser confrontado por um homem que parecia ser um simples peregrino e ao mesmo tempo que tinha força, gestos bruscos para chamar a atenção, também tinha compaixão no olhar. Este homem chega em casa tomado de profunda irritação e, jurando desforra, ao adormecer ele mergulha num sonho perturbador. Ele se vê em um templo magnífico, onde é um jovem egípcio, orgulhoso e ambicioso, que almeja o poder através do estudo dos pergaminhos e os seus dons para a profecia, sendo muito considerado nos círculos mais altos. Então, foi nesse ponto que eu dei uma pausa no capítulo e vamos continuar. Aquela seria uma cerimônia como muitas outras. Aborrecia-o ter que acolher no templo tantas pessoas, ainda que representassem o que de melhor havia na corte egípcia. Enfadado, aguardava o início do ritual, brincando com o medalhão que lhe adornava o peito. Exercícios ao ar livre e alimentação adequada garantiam-lhe o invejável porte. Estudos e inteligência, a conversa interessante e culta. Escutava e respondia com facilidade. Sugeria-se envolvimento emocional. Utilizava as intuições com surpreendente perspicácia, suscitando admiração e inveja, respeito e temor. Que mais poderia desejar? Um novo grupo adentrava o imenso salão decorado com pinturas em ouro e azul. Jamais os vira anteriormente. Que fariam ali? Tratar-se-ia de pessoas importantes, certamente. Caso contrário, não teriam acesso à selecionada plateia. A sua atenção foi desviada para a jovem de estonteante beleza. Estranho calor aquecia-lhe as veias, de natural, gélidas, indiferentes. Sentia que o suor molhava as palmas de suas fortes e bronzeadas mãos. Era muito bela, de uma beleza incomum aos egípcios. Talvez pertencessem a outro povo. O primeiro impulso foi de repúdio, entendendo tratar-se de mais uma da raça daquele intruso, a quem o faraó concedera excessivo poder, José, o hebreu. Desde que o odioso chanceler, o predileto do soberano, resolvera trazer seu povo ao Egito, impondo às nações suas desprezíveis presenças, apareciam em locais e eventos comumente vedados às suas figuras estrangeiras. Verdadeira afronta. Desviava o olhar, sentindo-se injuriado. Como que atraído por poderoso ímã, ele insistia em envolver a jovem, detendo-se em seu encantador perfil. Era jovem, muito jovem, de natural beleza,
desataviada dos cosméticos que as egípcias adoravam. Pessoalmente, agradava-se da maquiagem usada pelas conterrâneas, talvez apreciando seu vestir luxuoso e exótico. A moça, todavia, transmitia o frescor das manhãs. Trajava branco, singelas e encantadoras vestes que não rivalizavam com a cor alva de sua pele, com os imensos e azuis olhos, e muito menos com os claros cabelos da cor do trigo, que balouçava maduro ao sabor das cálidas brisas do Egito, fonte de alimento e riqueza. Nenhuma joia preciosa sobressaía, a não ser pequenino colar de transparentes gemas no delgado pescoço e nos cabelos fartos e longos, suavemente encaracolados, presilhas com as mesmas pedras, afastando-os do rosto perfeito. Belíssima. O olhar do jovem acompanhava o talhe esbelto, demorando-se nos seios, na delgada cintura, nas longas pernas disfarçadas pelas vestes que insistiam em delineá-las, detendo-se nos pés pequeninos, calçados com delicadas sandálias. Sentindo-se observada, os claros olhos encontravam o negro olhar do jovem sacerdote, perdendo-se demoradamente no fogo nele existente. As faces pálidas enrubesciam, mas continuava a fitá-lo, presa de encantamento, fascinada. O ressoar do bronze anunciava o início da cerimônia. Como que por encanto, o judeu despertou em seu leito na cidade de Jerusalém. Que sonho fora aquele! Recordava cada detalhe, ansiando por sua continuidade, sentindo uma saudade pungente de lacerar-lhe a alma, uma sensação de perda imensa. A figura da jovem não lhe saía da mente, parecia de tal forma real, que ao sair da casa confortável e silenciosa, poderia encontrá-la na primeira esquina. Loucura! Amanhecia e os servos diligenciavam, preparando-lhe o banho e a refeição, ajeitando os trajes que usaria naquele dia. Levantou-se lenta e maquinalmente, para surpresa dos serviçais, acostumado à sua natural prepotência, manifesta sobremaneira naquele horário, parecendo haver sido represada durante a noite e liberada ao despertar. Calado, banhou-se e, envolto em ampla toalha, sentou-se à mesa para o desjejum, de ordinário desfrutado com satisfeito e invejável apetite. Comeu frugalmente, mal olhando para as guloseimas, imerso em pensamentos. Ao lhe trazerem os trajes, avaliou-os com desagrado. Raramente demonstrava preocupação com o vestuário, mas agora a lembrança da moça do sonho desencadeava absurda expectativa. Talvez a encontrasse, tão real ela lhe parecia ainda. Melhor trajar-se a contento. Os servos viram-no dirigir-se aos baús, procurando nervosamente algo que o satisfizesse, acabando por selecionar primorosa indumentária bordada nas mangas e na barra com fios dourados, acompanhada de luxuoso manto. Olhou-se detalhadamente no espelho depois de pronto, constatando que era jovem e atraente, um tanto descuidado, na aparência talvez. O cabelo precisava de tesoura e a barba deixava a desejar, em maciez e estética. Nada bom. Aos berros repreendeu os servidores, culpando-os de seu pretenso desleixo. Um assustado servo atendeu, resolvendo com presteza o problema. Finalmente deixou a casa, atrasado e confuso, recusando-se a crer que o sonho estivesse a importuná-lo ainda. E estava. A cada dobrar de rua, julgava encontrá-lo. Os negócios arrastaram-se e as escrituras ficaram esquecidas sobre a mesa. Ao final do interminável dia, dirigiu-se ao templo, sendo acolhido com surpresa pelos sacerdotes. Onde te escondias? Nunca deixas de cumprir tuas obrigações junto ao templo. Pela primeira vez em muitos anos, deixaste de subir os degraus ao amanhecer, reverenciando o Deus de Abraão antes de todos. Por acaso adoeceste? Como relatar o sonho incrível e descrever a estonteante visão feminina? Achá-lo-ia um louco? Queremos de ti um favor imenso, algo que só ousaríamos solicitar a alguém que compartilhasse os nossos ideais. Sabes o tal Jesus? Julgamos conveniente certificarmos-nos de suas reais intenções, pois pareceu extremamente perigoso, muito embora tenhamos superado
os prejuízos de ontem e auferido lucros ainda maiores por conta da soltura dos bichos e do escândalo. Sequer se lembrava de Jesus. Ontem parecia um século. Integrou-se à realidade, prestando solícita atenção ao que lhe diziam. Queremos que organizes uma busca e o localizes. Não será difícil, pois chama a atenção. Onde vires um ajuntamento de pessoas, lá estará ele, certamente. Sonda-o, observa-lhe as atitudes e atos, perquire seus hábitos de vida. Talvez tenhamos que nos livrar dele. Com certeza teremos de fazê-lo, para o nosso bem e das Sagradas Escrituras. Aproxima-te como se fosses mais um, a buscá-lo, e traze a verdade. Ontem foi a gota d'água. Precisamos acautelar-nos. E tu, como conhecedor das Escrituras e digno membro de uma das mais importantes famílias judaicas, deves ajudar-nos. Temos que prevenir. Imagine-se, empolgado com o sucesso de seu feito, reunir homens do povo atacando-nos. Bastam as preocupações com os malditos romanos. Deles estamos impossibilitados de livrar-nos. Quanto ao profeta, a coisa é bem diferente. Contudo, é imprescindível agir com astúcia para não gerar descontentamentos. Assim será feito. Tranquilizai-vos. Amanhã irei em busca do tal Rabi, e veremos quem pode mais. Despediu-se rapidamente. Ao chegar à porta, um deles, com jocosa gentileza, advertiu-o. Um conselho, meu amigo. Paramenta-te com mais simplicidade, para não o alertares. E acrescentou. Estás estranho. Aconteceu algo? Meneando a cabeça, o jovem judeu perdeu-se na escura noite, atingindo lá às pressas, presa de constrangedora ansiedade. Recusando a costumeira ceia, atingiu os aposentos de dormir, lançando ao chão os pesados trajes, deixando-se cair sobre o leito em ansiosa expectativa. Suave torpor envolveu-o e ele mergulhou no sonho da noite anterior, retomando-o exatamente no ponto em que o abandonara ao despertar pela manhã, com uma sensação de incredulidade a envolvê-lo. Como aquilo poderia estar acontecendo? Os sacerdotes desincumbiam-se a contento da longa cerimônia religiosa e finalmente os fiéis abandonavam as dependências do templo. Com eles seguiam a moça e seus familiares. Impossível deixar de notar-lhes o constrangimento, como se ali estivessem forçados por impositivos sociais aos quais não podiam fugir. O edifício deserto e silencioso até então lhe agradara. Ansiava sempre pela solidão que tornava possível adentrar o fascinante universo do conhecimento, sem que nada distraísse sua concentração. Anoitecia e sentia-se só pela primeira vez. Perambulava pelos corredores vazios, pelos amplos salões, observando as altas colunas, as pinturas, os luxuosos adornos. Onde estaria a jovem? Quem seria? Que sonhos acalentariam tão linda criatura? Dirigia-se rapidamente ao dormitório de severa aparência. Cobrindo-se com amplo manto escuro, descia o caminho para o rio, iluminado por enorme lua, sentindo nas faces a cálida brisa noturna, aspirando o perfume misto de gramíneas molhadas, humos e flores. Atado a estacas, um barco suavemente balouçava. Nele subiu, libertando das amarras, deixando-o seguir ao sabor da correnteza do caudaloso rio. A cidade, iluminada por 1000 luzes, desfilava nas margens. As casas delineavam-se. Qual delas abrigaria a visão que lhe tumultuava a costumeira indiferença? Depositando os remos, recostava-se, fechando os olhos, mentalizando com firmeza a figura da moça. Após alguns segundos, como que impulsionada por sobrenatural força, a barca retomava sua trajetória, descendo serenamente o rio até estacar frente a uma residência envolta em penumbra, clareada somente pela lua, que magnífica navegava em céu de escuro azul. Rústico caminho de pedras, escadaria formada pela natureza, alçava-se alcançando um terraço repleto de vasos e plantas. Viçosa trepadeira lançava na noite, quente, o aroma adocicado e penetrante de suas flores.
O moço despertava da mentalização ágil, subindo os degraus, transpondo os gradis com facilidade, acessando o corpo da casa que provavelmente abrigava os aposentos de dormir. Qual deles seria o dela? Suave odor de rosas penetrava-lhe as narinas e ele perseguia-o, chegando à entreaberta porta, velada por diáfanas cortinas destinadas a protegê-la dos insetos. Silenciosamente afastava-as, penetrando nos aposentos. A escuridão era dissipada por tênue vela perfumada, cuja luz lançava sombras nas paredes. Sobre o leito, no abandono do sono, a mulher desejada. Movendo-se com cautela, o moço sacerdote observava o quarto, ironicamente registrando que ela ainda se detinha em infantis interesses, evidenciados pela presença de inúmeros brinquedos. Desviando os olhos na direção do leito, observava em suas vestes de dormir, quase uma menina. Os longos cabelos, livres das presilhas que quedavam sobre uma mesinha, espalhavam-se pelos travesseiros, resvalando para o chão, dourada e perfumosa cascata. A leve seda das roupas descontraídas revelava o contorno do corpo firme e acetinado. Imensa paixão, a custo controlada, envolvia-o. Férrea vontade obrigava-o a volver sobre os passos, retornando à barca. Nos dias seguintes, procurava esquecê-la. O instinto dizia-lhe que o relacionamento seria prejudicial aos seus interesses, distraindo sua atenção dos reais objetivos, colocando-o em perigosa situação. Tratava-se de uma judia, pertencente ao povo apenas tolerado, por imposição do mandatário despótico e revestido de imensa autoridade, a quem o faraó delegara poder muito semelhante e quiçá superior ao seu. Os egípcios odiavam José, muito embora ele houvesse feito do Egito uma potência. Mas a que preço? O povo faminto, enquanto os enormes armazéns regurgitavam de grãos, avaramente negociados a peso de ouro e pedras preciosas com as nações vizinhas, também vitaminadas pelas longas secas. E que dizer da classe nobre, sob o jugo de sua obstinada vontade e de seu flamejante e tirânico orgulho? Ele humilhava as famílias ilustres, ridicularizando-as. Trouxera toda sua gente e nada lhe faltava, enquanto os egípcios padeciam fome e vergonha aviltantes. Melhor ficar longe da bela criatura, indigna de seu interesse. Além do mais, conhecia muito bem a força do pulso do chanceler. Protegia os de sua raça como uma leoa seus filhotes. As noites tornavam-se longas e insones. Controlava-se para não tornar a encantadora vivenda às margens do Nilo. Inútil. Os exacerbados sentidos percebiam os odores das longínquas trepadeiras que adornavam o terraço da estonteante judiazinha. A visão da moça adormecida não lhe abandonava a mente. Decidia-se, uma vez, somente uma, e renunciaria à avassaladora paixão, afastando-se para sempre. Imensa lua repetia-se no céu. A noite cálida envolvia-o novamente e ele mergulhava na viagem, ansiando pela chegada. Não mais necessitava da perquirente intuição para localizar a casa imersa em enluarada atmosfera. Os remos impulsionavam velozmente a embarcação. As pedras conduziam-no ao mesmo terraço. As portas estavam fechadas e ele forçava-as com cautela, evitando ruídos. Abriam-se mansamente. Vazio o quarto, guardando resquícios do perfume da amada. Decepcionado, frustrado, retornava ao silencioso templo. Inusitado desespero forçava-o a andar metros e metros pelo dormitório, cogitando sobre o destino da linda judia até que a razão lhe impunha um repouso. No dia seguinte, procurá-la-ia. Cumpridos os deveres matinais, deixava o templo, dirigindo-se aos mercados. Mantinha entre os habituais desocupados valiosos contatos que lhe permitiriam localizá-lo, bastando fornecer-lhes o endereço da desabitada residência. Queria saber mais sobre a moça, embora inventasse desculpas, menosprezando o interesse, tentando classificá-lo como mera curiosidade. As notícias confirmariam suas suspeitas. Tratava-se de uma das inúmeras aparentadas do odioso chanceler, sendo seu pai figura respeitável no seio do povo hebraico a ponto de o orgulhoso ministro
alojá-lo na vivenda para dispor de seus serviços com maiores facilidades. Quanto à menina, fora enviada ao acampamento judeu para as cerimônias antecedentes ao casamento, a ser realizado em data próxima. Feroz ciúme inundava o coração do jovem sacerdote. Impossível deixar que outro a tocasse, maculando-lhe a virginal beleza com imundas mãos de pastor, pois outra não seria a atividade do infeliz. Raiva e desespero misturavam-se. Não poderia perder tempo. Eu vou dar uma pausa aqui, por causa do tempo, e nós continuamos na próxima semana. Boa semana para todos. Boa noite a todos. Muito temos refletido sobre os sentimentos que agasalhamos de forma destrutiva, nociva e que acabam por gerar tantos conflitos íntimos, responsáveis por tantos transtornos. E sempre vemos como terapêutica indicada a doação de nós mesmos na prática do devotamento e da abnegação, a vivência da caridade em suas mais variadas formas de manifestação. Vamos ver então uma página que nosso querido Fabiano de Cristo nos trouxe através da psicografia de Chico Xavier no livro Falando à Terra, em 1951. Lendo o prefácio de Emmanuel, acho que vale a pena abrirmos um espaço. Ele nos fala, numa comparação com a natureza, da boa e má literatura, dos bons e maus livros, das ideologias extremistas e equivocadas. Então vamos ao prefácio de Emmanuel. Falando à Terra. No campo da vida, os escritores guardam alguma semelhança com as árvores. Não raro defrontamos com troncos vigorosos e eretos que agradam à visão pelo conjunto, não oferecendo, porém, qualquer vantagem ao viajor. Ora são altos, mas não possuem romaria agasalhante. Ora se mostram belos, todavia não alimentam. Ora exibem flores de vário colorido que, no entanto, não frutificam. São os artistas que escrevem para si mesmos, perdidos nos solilóquios transcendentes ou nas interpretações pessoais, inacessíveis ao interesse comum. De quando em quando, topamos espinheiros, são verdes e atraentes de longe, contudo apontam acúlios pungentes contra quantos lhes comungam da intimidade enganadora. Temos aí os intelectuais, que convertem os raios da inteligência nos venenos ideológicos das teorias sociais de crueldade ou nos tóxicos da literatura fecinina, com que favorecem o crime passional e a mentira aviltante. Por fim, encontramos os benfeitores do mundo vegetal, consagrados à produção de benefícios para a ordem coletiva. São sempre admiráveis pelos braços com que acolhem os ninhos, pelas sombras com que protegem as fontes e pelos frutos com que nutrem o solo, os vermes, os animais e os homens. São os escritores que trabalham realmente para os outros, esquecidos do próprio eu, integrados no progresso geral. Sustentam as almas, transformam-nas, vestem-nas de sentimentos novos, improvisam recursos mentais salvadores e formam ideais de santificação e aprimoramento que melhoram a humanidade e aperfeiçoam o planeta. Este livro é constituído de galhos espirituais dessas árvores frutíferas. Os autores que o compõem, falando à terra, estimulam o coração humano à sementeira de vida nova. É a voz amiga de almas irmãs que voltam dos cumes resplandecentes da imortalidade, despertando companheiros que a adormeceram no vale sombrio, almas que ajudam e consolam, animam e esclarecem. Não temos, todavia, qualquer dúvida, não obstante o mérito do que exprimem, muita gente prosseguirá sonâmbula
e entorpecida. É que o despertar varia ao infinito. A gazela abre os olhos ao canto do pássaro. A pedra, entretanto, somente acorda a explosões de dinamite. Resta-nos, porém, a confortadora certeza de que, se há milhões de almas anestesiadas nos enganos da carne, já contamos no mundo com milhares de companheiros que possuem ouvidos de ouvir. Emmanuel Pedro Leopoldo, 18 de abril de 1951. E lembrando que os bons ou maus escritores se apresentam dos dois lados da vida, basta observarmos a avalanche de livros equivocados que ocupam as bancas nas livrarias. Ele cita a literatura envenenada pelos tóxicos da grosseria e licenciosidade, e a literatura de escritores intelectuais que disseminam venenos ideológicos das teorias sociais de crueldade, que, nas palavras de Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, em 1938, nós temos. Então, abre aspas para Humberto de Campos. Nesta época de confusão e amargura, quando, com as mais justas razões, se tem por toda parte a triste organização do homem econômico da filosofia marxista, que vem destruir todo o patrimônio de tradições dos que lutaram e sofreram no pretérito da humanidade, as medidas de repressão e de segurança devem ser tomadas a bem das coletividades e das instituições, a fim de que uma onda inconsciente de destruição e morticínio não elimine o altar das esperanças da pátria. Que o capitalismo, visando a própria tranquilidade coletiva, seja chamado pelas administrações ao debate, a incentivar a campanha do livro, do saneamento e do trabalho, em favor da concórdia universal. Fecha aspas. Que os bons livros possam nos educar, clarear o entendimento como espíritos imortais que somos em construção. Pegando a fala de Emmanuel, que não sejamos aqueles que prosseguirão sonâmbulos e entorpecidos, mas que nos esforcemos para ter ouvidos de ouvir. Como Emmanuel anuncia a fala de muitos que vêm a nós com o propósito de nos ajudar, vamos ver então agora o que o Frei Fabiano nos fala no tema caridade. Sem a caridade, tudo na terra que povoamos seria o caos do princípio. A ciência ateará sempre a chama da palavra nos lábios humanos, erguendo pedestais à inteligência, mas sem a caridade de Jesus, que alimenta o corpo e sustenta a vida, debalde se levantarão púlpitos e monumentos. Todos os patrimônios que enriquecem o homem foram acumulados pela graça do Senhor, considerando o progresso em seus alicerces profundos. A caridade divina é tangível em toda parte. Caridade é o ar que respiramos, a luz que nos aclara os caminhos, o grão que nos supre de forças, o pano que nos envolve, a afeição que nos acalenta, o trabalho que nos aperfeiçoa e a experiência que nos aprimora. O mundo inteiro é uma instituição de amor divino a que nos acolhemos para amealhar a riqueza do futuro. A caridade é a doutrina central que o mantém. Sem ela, que exprime paciência, humildade, serviço e elevação, a máquina da vida paralisaria em todas as peças. Sem ela, os santos mofariam no paraíso e os pecadores clamariam desesperados no inferno. Os fortes não se inclinariam para os fracos, nem os fracos vicejariam ao contato dos fortes. Os sábios apodreceriam na estagnação, por ausência de exercício, e os ignorantes gemeriam condenados indefinidamente às próprias trevas. Mas a bendita sentinela de Deus,
é o anjo guardião do universo e nunca relega as criaturas ao desamparo, ensinando que a vitória do bem com ascensão para a luz é sempre obra de cooperação, interdependência e fraternidade. A estátua não desfrutaria o louvor da praça pública sem a caridade do material inferior que lhe assegura o equilíbrio na base. A luz não nos livraria das sombras sem a candeia acesa no velador não lhe dirigisse os raios para o chão. O solo aceita as exigências do rio que o desgasta incessantemente, e com isso a escola terrestre permanece viva e fértil. A semente conforma-se com o negrume e a soledade na cova, e assim a mesa tem pão. Então a semente conforma-se com o negrume e a soledade na cova, e assim a mesa tem pão. Sem obediência às normas da caridade que exalta o sacrifício de cada um para a bem-aventurança de todos, qualquer ensaio de felicidade é impraticável. Somos todos filhos da graça divina e herdeiros dela, e para santificarmos a vanguarda do progresso, é imprescindível dar de nós mesmos, em oferta permanente ao bem universal. Todo egoísmo está condenado de início. A água sem proveito putreface. O arado inativo é carcomido pela ferrugem. A flor estéril torna ao adubo. O espírito permanentemente circunscrito ao estreito círculo de si mesmo é castigado com a desilusão. Recebendo as bênçãos do céu, através de 1000 vias, a cada instante da experiência no corpo, o homem que não aprendeu a dar em auxílio espontâneo aos semelhantes é louco e infeliz. Multipliquem-se os palácios para a administração e para a cultura do cérebro, mas enquanto a porta do coração não se descerrar ao toque do amor fraterno, a guerra será o vulcão espiritual do mundo, devorando a paz e a vida. Descubram-se preciosos segredos da matéria e entoem-se cantos de triunfo no seio das nações gloriosas da terra. Mas enquanto o homem não ouvir o apelo suave da caridade para fazer-se verdadeiro irmão do próximo, o solo do planeta permanecerá empestado de vermes e encharcado de sangue dos mártires, que continuarão tombando a serviço da divina virtude intermina caudal. Possamos nós ouvir os chamamentos, assim como Fabiano, ainda João, pela manhã, à beira da praia, sentia como se uma voz falasse dentro dele. Era cada vez mais clara. Tanta degradação, tanta miséria no meio de tanto ouro, isso não diz nada ao teu coração? Bastava acocorar-se na beira da praia, sentir o prazer do vento secando seus cabelos, observar as gaivotas brancas planando no céu e pronto. Primeiro aquela sensação de bem-estar, depois a pergunta incômoda: isso não diz nada ao teu coração? À medida que o tempo passava, foi se acostumando com esta pergunta e passou a desejar dar uma resposta. Seu coração gostava dos cheiros das florestas, das espumas do mar, gostava sobretudo do vento, o carro de Deus, como acreditava desde Soengas, na meninice. Ainda lembrava da sensação dos pés que se afundavam na neve. Não era muito diferente agora. Aqui havia o sol quente, o mar luminoso, pássaros de todas as cores e matas densas, cheias de perfumes. Mas a sensação não era muito diferente, e a voz lhe era cada vez mais íntima, mais familiar. Isso não diz nada ao teu coração? E ele pensava, será mesmo esse o sentido da vida? E ele ouve e encontra o seu caminho. Esse caminho começou a se definir lá em Soengas.
uma das menores aldeias do Minho, norte de Portugal. O frio, o trabalho no campo, as ovelhas balindo. Desde menino, nos invernos de Soengas, observando as ovelhas, cuidando das uvas, aprendendo a ler com o sacerdote da vila. Adolescente no porto, ouvia as conversas dos aventureiros e sentia que faltava algo. E assim foi, até encontrar nas plagas brasileiras o seu caminho. Mas a ideia é, e nós temos dado atenção a essa voz que nos fala ao coração? Todos nós retornamos ao palco da vida com um programa para o bem, e queira Deus que trilhemos o caminho com confiança e disposição. Dóceis às influenciações amorosas que nos inspiram, que nos incentivam à busca do acerto. Elevemos então a nossa prece, buscando envolver a todo aquele que sabemos viver em situações dolorosas. Momentos abençoados em que podemos vibrar em favor do outro, de nós mesmos, dos nossos lares. E com muita confiança, então, elevemos a nossa prece, rogando a Deus que possamos sentir as bênçãos do Pai recaindo sobre todos nós, que a esperança, o bom ânimo nos invada o coração com muita confiança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Tenhamos uma noite de paz.